almas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E vamos fechar no último livro da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo, no versículo de número 3. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e guardam as palavras desta profecia. Só quem guarda a palavra está aqui. Cadê o terceiro tipo da multidão que guarda a palavra? Você vai ouvir Jesus, então você vem ouvir a palavra. Não vem para a igreja por causa de revelação, vem por causa da palavra, vem por causa da palavra, vem por causa da palavra. Glória a Deus! Aleluia! Oh, Senhor, a tua palavra. Caius te que praxando combinar. Jesus ensinou a palavra. Jesus estava ensinando a palavra. E a multidão parava para ouvir o que Jesus estava falando. A multidão inclinava os ouvidos, todo mundo em silêncio, porque quando Jesus começa a falar, os seus servos têm que ficar em silêncio para entender o que ele está falando, o que ele vai falar. Todo mundo em silêncio. Imagina uma multidão de 20.000 pessoas ouvindo a palavra, Jesus ensinando, Jesus pregando. E o texto diz que de repente Jesus para a pregação, de repente Jesus para a mensagem, e Jesus diz: multidão, por hoje acabou a pregação, acabou o ensinamento, acabou a palavra. O texto diz que Jesus despede a multidão. Acabou a palavra, então agora eu vou despedir vocês. Conjectura comigo, porque foi assim que o Espírito Santo me deu. Jesus despediu a multidão, terminou a pregação e mandou uma multidão de 20.000 pessoas, irmão Josué, embora. Mandou a multidão embora. A multidão foi. Mas agora, observando bem, uma multidão de 20.000 pessoas. Repita comigo, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Na época de Jesus, não era a tecnologia não era avançada como hoje. Eu tenho um microfone sem fio para pregar, eu tenho uma câmera pequenininha que está me filmando, eu tenho cadeira aqui para sentar, eu tenho um altar tão grande que dá para botar 10 Bíblias aqui em cima. Meu Deus! Eu tenho um teclado me acompanhando, fazendo um solo maravilhoso, e um povo maravilhoso me escutando. Glória a Deus! Mas na época de Jesus não tinha microfone sem fio, não tinha caixa de som. Agora para e conjectura comigo. Como que a última pessoa que estava no meio da multidão conseguiu ver o que Jesus estava falando na beirada da praia? Às vezes você lê o texto e você não faz uma conjecturação. Como que aquele último, ou os que estavam lá atrás, conseguiam ouvir o falar de Jesus? Aí entra a revelação do Espírito Santo no meu coração. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou comigo. Observe que quando Jesus ia ministrar, sempre quando você vê Jesus com uma grande multidão, Jesus sempre estava em um lugar grande, em um lugar em que tinha muito espaço, em um lugar deserto, beira da praia, um lugar imenso. E você já entrou em um lugar grande, um lugar que está vazio, e disse: ei! Se você fizer isso, a sua voz vai ecoar. Você vai dizer e vai acontecer Aí o Espírito Santo falou comigo. Quando Jesus ensinava, a voz de Jesus ecoava e alcançava até o último pecador que estava lá atrás, ouvindo a palavra. Você não entendeu? Sabe o que eu quero pregar? A voz de Jesus está falando aqui, e através dessa pregação no mundo espiritual, a voz de Jesus vai alcançar o mais miserável pecador. A voz de Jesus vai alcançar, a voz de Jesus vai ecoar. Meu querido, quando a voz de Jesus começa a falar, a voz de Jesus alcança o coração do traficante, da prostituta, da lésbica, do homossexual. Resumindo, essa igreja foi colocada aqui. Jesus vai salvar as pessoas dos bairros circunvizinhos, porque a voz de Jesus vai ecoar. A
Jesus está naquela igreja. Jesus está naquela igreja. Recebe isso, pastor Márcio. A voz de Jesus vai chegar longe através dessa igreja. Quem acredita nessa verdade? Jesus falava na beira da praia: eu amo vocês. E a voz de Jesus no âmbito espiritual fazia um eco, chegava no coração do pecador. Lá atrás, lá atrás. Se você já esteve no meio de multidão, você está entendendo o que eu estou falando. Você que no mundo já passou, você sabe como é que é estar no meio de uma multidão. E de repente, o texto diz que Jesus manda a multidão embora, como eu ia dizendo. Jesus despediu a multidão foi embora. E quando a multidão vai embora, o texto diz que Jesus estava ensinando do barco ao povo. Jesus estava na beira da praia, mas ele estava em cima do barco. Tem um mistério. Jesus em cima do barco. E logo que Jesus despediu a multidão, Jesus foi em direção, diz o texto, a um só homem. Jesus foi em direção a quem? A um. Quando eu li esse texto, eu falei: não, está errado isso. Eu falei: Jesus, o Senhor despediu 20.000 pessoas e foi na direção de um homem. Jesus, peraí, no meio de 20.000, eu acredito que havia gente ali ainda aleijado, ainda cego, ainda doente, e o Senhor mandou eles embora e foi atender a um homem só, porque o texto diz que Jesus despede a multidão e vai em direção a Simão Pedro. Aí Jesus falou no meu coração: Felipe, quando eu quero fazer uma obra na vida de um homem, quando chega a hora de eu realizar algo na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, pode estar a multidão que for na frente dele, eu vou mandar a multidão sair e vou dizer: chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou o seu momento. Aí você fica preocupado: o irmão canta melhor do que eu, prega melhor do que eu. Meu querido, para Deus não tem nada disso. Humanamente falando, ele pode estar na sua frente, mas se chegou a sua hora, Jesus vai tirar ele e vai colocar você. É você. Se chegou a sua hora, não fica preocupado não, porque quando chega a hora de alguém, Jesus põe ele lá, Jesus busca ele, manda a multidão sair da frente dele e realiza uma grande obra. E eu quero profetizar que está chegando a hora de algumas pessoas aqui. Eu não sei qual é o tipo de multidão que está na sua frente. Aí você diz: a multidão que está na minha frente, pastor, é que eu sou gago. Jesus vai tocar na sua voz e você vai conseguir pregar. Pastor, a multidão que está na minha frente é uma multidão de problema. Jesus vai tirar essa multidão hoje e vai apontar para você e vai dizer: é a sua hora, é a sua vez, é a sua vez, chegou a sua vez. Não fica preocupado, não tem ninguém na sua frente, é porque ainda não chegou a sua hora, porque quando chegar, Jesus vai realizar um grande milagre. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Quantos acreditam que chegou a sua vez? Em primeiro lugar, multidão nunca foi problema para Jesus, porque qualquer tipo de multidão que tiver na sua frente, Jesus vai tirar hoje. Segundo lugar, multidão nunca foi problema para quem tem fé. Observe a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: não, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Quando eu li isso, eu entendi. Ela olhou a multidão e disse: é, tem uma multidão na minha frente. Ela não pensou isso, ela disse: eu tenho fé. Nasceu aqui agora no meu coração uma fé, e eu não quero saber de multidão. Eu vou entrar nesse meio e eu vou tocar nas vestes dele. Observe que ela olhou Jesus no meio da multidão. Ela não viu a multidão no meio de Jesus. Sabe o que eu aprendo? Que ainda que tenha uma multidão na minha frente, o meu foco é Jesus. Eu tenho que continuar olhando para Jesus. Ela disse: eu vou romper no meio de todo mundo e vou tocar nele. Ela rompeu e conseguiu tocar. Você tem fé? Quem que tem fé? Quem que tem fé? Então a multidão não vai ser problema para você.
Você vai parar de dizer, vou desistir porque esse problema está me assolando. Essa multidão, essa nuvem de demônio. Eu quero dizer para você que essa multidão vai sair da sua frente, porque se você entrou aqui sem fé, Jesus vai colocar fé no seu coração e você vai conseguir vencer a multidão. Só quem precisa de fé, só quem tem fé, levanta a mão e dá glória para Jeová. Vamos adiantar. Jesus foi, abandonou todo mundo. Observe, todo mundo indo embora, olhando para trás. Tipo assim, eu ainda não recebi o milagre, porque que ele mandou a gente embora? Todo mundo indo embora olhando para trás, e Jesus ia no sentido contrário. E todo mundo olhando para Jesus, Jesus ia no sentido contrário. Eu acredito que, como ainda há hoje, na época também teve aquele que é curioso, parou assim, vamos ver para onde que ele vai, uns dois, para onde que ele está indo? Jesus indo em direção a Simão Pedro, os curiosos olhando, os curiosos observando. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus sai em direção da sua vida para fazer uma grande obra, todos os curiosos, todos aqueles que te criticaram, que não acreditaram no seu ministério, eles vão parar para ficar olhando pela curiosidade deles, e eles vão ver o alvo de Jesus. O alvo de Jesus era Pedro, e o alvo de Jesus é você. E todos os curiosos vão ter que ficar olhando o que Jesus vai fazer na sua vida. Os curiosos olhando e Jesus lá, e Jesus indo. Vamos ver para onde que ele vai. Vamos ver, deixa eu ficar olhando, irmão. Deixa eu olhar para você mesmo. Prega mesmo, canta mesmo, deixa eu ficar olhando. Às vezes a minha esposa fala comigo: Felipe, você foi pregar lá e um monte de irmão ficou assim, ó, olhando para você. Não, porque isso é normal. Às vezes tem um bocado de gente que é curioso. Às vezes a gente chega assim, não tem cara de pregador, né? Não tem cara de menino, de criança, né? Mas ainda fala que é pastor, pronto. Aí eu já encontrei com pessoas, oi, tudo bom? Aí o outro veio e me recepcionou: oi, pastor Felipe. Aí a pessoa: você que é o pastor Felipe? Sou eu, pela misericórdia de Deus. Enfim, esse tipo de gente curiosa, observando para onde Jesus ia. Jesus indo na direção da vida de Pedro. Jesus chega até Pedro. Jesus olha para Pedro, e Pedro está totalmente, eu disse, totalmente angustiado. Mas espera aí, pastor, como é que você sabe? Escuta aí. Pedro estava totalmente angustiado. Mas espera aí, pastor, como é que você sabe? Porque o Espírito Santo me revelou, eu vou te dizer agora. Por que Pedro estava angustiado? Porque o texto diz que ele estava na beira da praia lavando as redes. Se você já pescou, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, quando o pescador acaba de pescar, ele vai limpar as redes, ver se tem algum lodo, alguma alga, alguma coisa assim, algum pedaço de pau, sei lá, alguma sujeira. Ele fica ali, ele lava, tira o lodo, lava. E Pedro estava fazendo isso com a cara assim, ó. Mesmo tempo assim, ó. Que nem você quando chegou aqui hoje, totalmente triste e angustiado. E Pedro com a cara assim, e Jesus não fala nada mais e nada menos do que isso. Pedro, vamos entrar no barco, bota a rede, que a gente vai lá no mar pescar. Aí Pedro só quer saber de uma coisa que eu vou falar para o senhor. Eu estou totalmente angustiado, frustrado, decepcionado, entristecido, angustiado. Por quê? Porque havendo eu pescado a noite toda, nada peguei. Deus, aleluia. Mas pastor, então como é que o senhor sabe que ele estava angustiado? Porque Pedro tinha família. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. E se Jesus entrou na casa da sogra, porque ele tinha mulher. Se tinha filhos, a Bíblia não diz, mas diz que tinha esposa. E se tinha esposa, automaticamente tinha filhos, tinha família. E qual trabalhador que sai a trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua família, que volta sem nada e fica sorrindo? Nenhum. Pedro estava totalmente frustrado e angustiado naquele dia, porque ele saiu
e voltou sem nenhum peixe. E o dinheiro de Pedro entrava através do peixe, ele vivia daquilo. E Pedro estava entristecido, mas foi exatamente na hora em que Pedro estava entristecido e angustiado, foi a hora que Jesus chegou junto dele e entrou no barco dele. Você já entendeu o que eu quero falar? Você já entendeu o que eu quero pregar nessa noite? É quando você pensa que Jesus não está com você, aquele momento de angústia, de tristeza, de decepção, de frustração, de deserto. É a hora que Jesus chega no teu barco e diz: eu vou entrar no teu barco hoje e vou realizar um grande milagre para glorificar o meu nome. Se você entrou aqui triste, angustiado, provado, perseguido, caluniado, Jesus está entrando no teu barco hoje. E quando Jesus entra no barco de alguém, ele entra para fazer milagre. Só quem quer milagre, só quem quer que Jesus está entrando no teu barco, dá um glória a Deus, bem forte agora. Oh Senhor, aleluia, glória a Jesus. Mas você sabe que o porquê que Pedro estava lavando as redes? Vou terminar agora. Pedro estava lavando as redes porque, observe, Pedro foi pescar, passou a noite toda pescando e voltou sem nada. Agora, por que ele voltou sem nada? Porque Pedro foi sem Jesus. Aí Jesus disse: não, entra agora, porque agora eu vou com vocês. Você vai voltar no mesmo lugar. É lá, agora eu vou contigo. Você foi sem eu mandar. E tem muita gente que está quebrando a cara no evangelho hoje por causa disso. Está indo dizendo que foi Jesus que mandou. Aí sabe o que acontece? Quando chega em alto mar, fica passando a noite toda, passa a vida toda em outro sentido, passa a vida toda, passa o tempo todo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e não acontece nada. Aí volta, sem nada, sem peixe na rede, e fica lavando rede. Aí Jesus, eu me decepcionei. Aí Jesus diz: você se decepcionou porque você foi sem a minha ordem, você foi sem eu mandar. Agora você pode ir, volta no mesmo lugar, porque aonde você foi e ficou e voltou sem nada, agora eu vou passar com você no mesmo lugar e eu vou glorificar o meu nome, eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Quando Jesus manda você fazer alguma coisa, Jesus diz: eu garanto, pode fazer. Pastor Márcio, se foi Deus que mandou você abrir essa igreja, pode ficar tranquilo, Jesus garante. Se foi Deus que mandou abrir essa igreja, grava essa profecia. Está sendo gravada aqui, hein? Grava na sua cabeça. Essa igreja não vai ficar só por aqui, vai ter que crescer. Porque daqui a alguns dias não vai dar mais. E eu já estou profetizando isso. Eu já estou profetizando que Deus vai realizar algo grande, porque foi Jesus que mandou. Você acha que Jesus está nessa igreja? Sim ou não? Sim ou não? Então o negócio vai prosperar, porque Jesus está no negócio. Quem quer que Jesus está nesse negócio? Jesus disse: entra agora, porque agora eu vou com você e o negócio vai dar certo. Aí Pedro entra, que nem eu e você às vezes, cheio de incredulidade. Fiquei nada, eu vou voltar lá para quê? Jesus tem uns negócios doidos, assim que você fica às vezes. Deus manda você entregar, você, que doideira é essa, Jesus? Que voz é essa? Que negócio é esse? Mas Jesus: não, pode falar, porque sou eu que estou mandando. Aí você fica: fazer o quê? Só está mandando, então vou fazer, tem que fazer. Vou fazer porque eu só estou falando, não vou fazer, Jesus. Aí Pedro: vou fazer, empurrado, imagino eu. Não peguei nada, eu entendo de lua, de pesca, de cardume, eu sei os pontos cruciais do mar, eu sei onde vamos supor, tem roubado, onde tem dourado, eu sei, eu conheço onde tem o bagre africano, eu conheço os peixes, e eu desses pontos cruciais não banhei nada. E agora Jesus está mandando. Só que Pedro esqueceu que ele é homem e Jesus era Deus. Pedro esqueceu. Escuta essa, porque você vai dar um glória agora, vai quebrar essa abelha aqui. Pedro esqueceu que ele
entendia de pesca, mas Jesus era o dono do peixe. Pedro, você entende de pesca, mas o dono do peixe sou eu. O dono do peixe sou eu. Só quem acredita que o dono do peixe está aqui, quem vê que o dono do peixe está aqui, dá glória a Deus, vai explodir, Senhor. Bate palma, bate palma, bate palma. O dono do peixe está aqui. Caiu que profaio, que é raio. Quantos acreditam que ele está aqui? Irmão, segura a Deus, se você quer vitória, você tem que se acabar aqui hoje. Eu estou rouco pregando. Se acaba na presença de Deus. O dono do peixe, o dono do peixe está aqui. O dono do peixe está aqui. O dono do peixe está aqui. O dono do peixe, o dono do peixe está aqui. Oh, estabelecido. Dá um menino, dá um quebrar. Pedro, você entende de pesca, mas eu sou o dono do peixe. Deixa comigo. Você pode até entender de alguma coisa, mas você não recebe nada se do céu não vier. Disse João Batista: o homem não recebe nada se do céu não vier. Nada. Você pode entender da sua profissão. Você pode ser o melhor carpinteiro, o melhor pedreiro, mas se do céu não vier inspiração, você não faz. E Jesus disse: Pedro, vamos embora, você está comigo. Mas vamos embora, fazer o quê? O senhor está mandando? Vocês querem que eu pare ou continuo? Continua, para. Se eu não sentir firmeza, eu paro. Continua, para. Vamos embora, Pedro. Vambora, porque o negócio vai dar certo agora, você está entendendo, irmão? Deus está respondendo a muita gente aqui, você está desligado. Jesus está falando contigo, pode fazer que o negócio vai dar certo. Pode fazer que minha mão está nesse negócio. Vai, Pedro, eu estou no negócio, Pedro, é nós dois. Quando Jesus começar a te abençoar, dá licença que massa. É só você e Jesus, mais ninguém. É só você e Jesus. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, é só eu e você que agora nós dois no bar. Só nós dois. Pedro, pode ficar tranquilo que o negócio vai dar certo. O negócio vai dar certo. Então, glória a Deus, no fim do sermão, diga para ele: o negócio vai dar certo. Deus Santo. Seu ministério vai dar certo, teu emprego vai dar certo, a tua igreja vai dar certo, o louvor vai dar certo, a unção de Deus na sua vida vai dar certo, a gravação do seu CD, a gravação do seu DVD vai dar certo, a inauguração vai dar certo, porque Deus está nesse negócio. E vai Jesus e Pedro, e o barco está, ó. Aqui, ó. É assim ou não? Ó. O barco na água faz assim, igreja? Todo mundo engoliu a língua. Sim ou não? Sim. O barco na água faz assim. E Jesus e Pedro assim, ó. Um olhando para cada outro. De repente Pedro baixa a cabeça, todo decepcionado. E o barco balançando. Tem hora que o teu barco faz assim, ó. E você, ô Jesus. Uau. Mas não vai virar não, porque Jesus está no negócio. Vai virar não, vai não. Aí seu barco fica balança a onda, vem. Aí Jesus, eu estou com você, eu te seguro, calma. Você não vai cair.